de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante um joinha quando vocês assistirem o vídeo. Inscrevam-se no canal, compartilhe esses vídeos para que as pessoas vejam, né? E ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, que diz a oração de Daniel. As 70 semanas o Messias. Vamos ler. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E o rei ao Senhor meu Deus, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel está falando a respeito da lei de Moisés, né? Pecamos e cometemos iniquidade. Daniel está reconhecendo que é pecador, né? Que o povo israelita pecam, que inflige a lei de Moisés, né? E procedemos impiamente. Daniel está reconhecendo essas coisas e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Isso é da lei de Moisés, né? Da lei de Moisés que foram dados para esse povo, né? E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, mas os profetas de antigamente, porque os que estão aí, né, os que foram constituídos desde de Salomão, eles se corromperam, se bandearam para a legião do mal. É por isso que vem essa batalha incessante desde Salomão até Jeremias, Isaías, Ezequiel. Deus está numa batalha incessante em sua legião, na legião do bem, contra a legião do mal, porque eles abandonaram, como Daniel está falando aqui, que infligiram a lei que foi dada a eles através de Moisés, né? Estão cheios de pecado, de iniquidade, né? E não, porque eles não deram ouvido aos profetas que falavam para ele, né? Como Isaías, que vem exortando ele, Ezequiel, né? Jeremias, Isaías, todos esses profetas vêm demonstrando esse povo israelita e as outras tribos, né? Que foram criadas depois que saíram lá do Egito. Todo esse povo
se tornaram transgressor da lei de Moisés. Depois de receber suas terras, né? Depois do povo tomarem as suas próprias terras, né? Os da legião do mal, que tomava as terras deles, tomava os seus bens, suas mulheres, suas filhas, escravizavam ele do jeito que queria, o povo da legião do mal. E escravizavam ele, etc, etc. Né? Quando eles estavam em muito apuros, né? Vendo porque ele mesmo se bandeava para esse povo, então eles clamavam a Deus e Deus enviava um profeta, um mediador para esse povo ser resgatado da legião do mal. E eles eram resgatados, né? Anteriormente, né? Eram resgatados. Até ali depois de Salomão teve rei que resgatou esse povo. Teve rei que levou ele para o lado do mal. Mas teve rei, que está escrito lá nos livros de Reis, Reis 1 e 2, né? Que esse povo tinha rei que tomava conta dele, mas também tinha rei que levava ele para a legião do mal, né? Então, durante a trajetória desse rei que tomava conta dele, anteriormente também tinha gente que tomava conta do povo israelita, que exortava, que pregava para os que iam sendo nascidos, né? Os mais jovens, né? Tudo isso aconteceu, né? E esses profetas, esses sacerdotes, o que foi que eles fizeram? Se bandearam para a legião do mal, se tornaram transgressor dos mandamentos que Deus deu através de Moisés para todo esse povo. E não é por isso que está lá Jeremias, né? Jeremias exortando já os falsos pastores que já tem, buscando ele para a legião do mal, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus está dando visão a ele, está dando profecias para esses povos que Deus escolhe para o povo israelita, para eles falar com esse povo, porque eles abandonaram Deus, né? Abandonaram a lei de Moisés e estão sendo perversos demais, né? Estão se prostituindo muito, estão roubando, estão julgando as pessoas que está certa, julgam errada, né? E etc, e etc. Todo tipo de maldade, matando gente inocente, etc, etc. Né? E também agora com Nabucodonosor e Daniel, Meseque, Abidinego e o outro, né? Esses quatro que são povo, esses quatro jovens que veio para o reinado de Nabucodonosor, que veio um monte de rapazes jovens, né? Passou 3 anos lá no reinado de Nabucodonosor. Donosor teve aquele sonho e lá vai, ninguém soube decifrar o sonho, mas Daniel, né? Deus deu a Daniel o poder de decifrar o sonho de Nabucodonosor. Também Mesaque, Abidinego, que não quis adorar a estátua de Nabucodonosor, botaram ele na fornalha, e o poder de Deus mostrou para Nabucodonosor que Deus é o Todo-Poderoso, né? Porque desde quando esse povo veio lá do Egito, que Deus vem mandando poder para todo o povo israelita, para as tribos, para eles saber que Deus é Todo-Poderoso, que Deus pode tudo, menos mentir, né? Mas o que é que esse povo fizeram? Se bandearam para a legião do mal e abandonaram a legião do bem, né? Deixaram de ser soldados de Deus, do exército de Deus, né? Aqui na terra. E Daniel agora, né? Também depois, e os seus amigos, foi através dele foi que Nabucodonosor veio a se converter a Deus, né? E teve aquele sonho onde Daniel disse que ele ia perder o reino por uns 7 tempos, né? E ele foi para o campo, se tornou lá como um animal, né? Comeu capim, comeu grama, com feito que nem boi. Depois restaurou o seu reinado
E aí ele veio crer em Deus piamente, né? Morreu crendo em Deus, né? Fazendo bondade, porque ele não julgava direito, era pecador, como eu li no vídeo anterior, né? Então entra seu filho, né? E o filho de Nabucodonosor tá fazendo tudo ao contrário. No vídeo anterior ele pegou até os vasos que Nabucodonosor trouxe lá do templo de Jerusalém, que estava guardado lá no castelo, né? E o filho dele, numa farra com as mulheres e as concubinas, usou esse vaso, né, para encher a cara de vinho. E Deus mandou o anjo escrever lá numa parede lá umas coisas para esse filho de Nabucodonosor. E Daniel foi lá e falou para ele o que significava e tal, né? Para ver se ele tomava jeito, né? Depois Daniel teve uma visão do final do mundo, do final dos tempos, né? Também. E agora, né, estamos falando essa coisa aqui a respeito da oração de Daniel e as 70 semanas o Messias, né? Então o que acontece? Pecamos, e o rei ao Senhor, ele orei ao Senhor, meu Deus. Daniel orou e confessou e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda a aliança. A aliança é a lei que tem dado a esse povo e a misericórdia para o que te ama e guarda os teus mandamentos, que é os mandamentos da lei de Moisés, né? É isso que Daniel orou e está falando aqui. Pecamos e cometemos iniquidade. Ele reconhece, não que ele seja pecador, porque o rei mandou até aquelas iguarias, né? Comida do bom e do melhor lá do castelo, vinho do bom e do melhor para os jovens. Daniel não quis, nem quis que seus 3 amigos também quisessem, né? E por isso o camarada que levava lá os alimentos para ele fez o pedido dele e não deu, para não se contaminar com as coisas de Nabucodonosor. Daniel estava santificado, né? E ele não queria coisa. Mas aqui ele está reconhecendo que o povo israelita, o povo de Judá, o povo de Efraim, todas as outras tribos são rebeldes, né? Porque se bandearam para o lado da legião do mal, abandonaram a legião de Deus e não estão mais obedecendo aos mandamentos e juízos que Deus deu a esse povo através da lei de Moisés, né? E não demos ouvido, né, aos teus servos, os profetas, né, que ensinava a eles, em que teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá. Os homens de Judá que são mais rebeldes ainda, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti, né? Porque eles abandonaram a lei de Moisés, abandonaram a legião de Deus e se bandearam para a legião de Satanás, a legião do mal. E Daniel está orando aqui: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, ao nosso rei, nossos príncipes, a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence, ele está dizendo, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele e não, né, obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas, né? Porque Moisés passou para todo mundo. Os sacerdotes, né, quando Moisés pegou as 2 tábuas, né, essas tábuas foram levadas para a casa de Deus, que era
o tabernáculo que era andante nesse tempo, né? Depois foi que ele, quando chegaram na terra prometida, foi que se firmou a casa de Deus ali perpetuamente, porque Salomão criou um grande templo para o povo israelita sempre estar ouvindo a lei de Moisés, né? Mas depois os próprios profetas, os sacerdotes que ensinavam o povo israelita, o povo de Judá e todas as outras tribos se rebelaram contra Deus, abandonaram a lei que Deus deu a ele e foram atrás, né, do que os homens estavam falando para esse povo, que era o povo da legião do mal, da legião de Satanás. Por isso que eu li lá em Jeremias, que diz: maldito o homem que confia no homem. Deus falou para esse povo israelita e todos eles, porque eles deixaram de confiar em Deus, né? E foram confiar no que os homens estavam ensinando para ele nesse tempo, que era para ele adorar ídolos, fazer sacrifício a ídolos, né? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, né, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele, né? E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque o juiz, né, tá lá em Juízes também, no livro de Juízes, relata que o juiz de Deus, né, que era o que tomava conta do povo israelita e todo o resto, ele não estava julgando segundo a lei de Moisés, mas segundo seus pensamentos e as suas vontades. Se uma pessoa estava certa, eles estavam julgando como que estivesse errada, né? E isso foi crescendo, a soberba toda desse povo, né? E julgava a nós com grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, né? E ficou uma cidade transgressora, né? Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade, né? O povo não estava mais querendo saber da lei de Moisés, né? Porque os homens estavam botando na cabeça desse povo que o certo era adorar os deuses deles, da legião do mal, né? Era ir para os templos da legião do mal, né? Como nos dias de hoje, esses templos dessa época aí evoluíram, né? Com esses deuses, essas estátuas, e na evolução para os dias de hoje, os deuses que ele criaram para ele nome próprio, né? Fizeram as suas capelas, seus templos com o nome de seus deuses, né? Porque tem templo com o nome Maria fulana de tal, Santa fulana de tal. Hoje é santo, né? Os deuses da legião do mal dessa época aqui para o dia de hoje o próprio que está constituindo santo agora, eles estão colocando os nomes próprios em seus templos, né? Tipo assim, Vitória de Santo Antão, o padroeiro é um Santo Antão, né? O templo lá é de Santo Antão. Em Recife tem Nossa Senhora, não sei, eu estou esquecido até o nome. Em Recife é Nossa Senhora não sei de quê. Em outra cidade é Nossa Senhora não sei de quê, o templo. Em outra cidade é Santo não sei de quê, entendeu? Então,
O homem criou agora, na modernização desse tempo aqui para cá, esse santo, né? Os ídolos agora não é chamado de ídolos, mas de santo, né? Criado pela mão do homem, que não tem poder algum, que não serve para nada. Isso é pura indignação para Deus, né? É abominação para Deus, tanto esse santo, tanto essas capelas e tanto também o povo que o segue, né? Faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. Desculpem eu falar essas coisas para vocês, se você for um desses, né? Desculpe eu estar falando, mas é a palavra de Deus que está revelando isso para você. Basta você crer e abandonar isso aí que você está seguindo e seguir a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. É a única e verdadeira igreja, essa, né? Essas outras, tem milhões de igrejas criadas pelo homem que são falsas, né? Que eles ensinam doutrina de homens, mandamentos de homem, não a doutrina de Cristo, nem o mandamento de Cristo, porque estamos na lei de Cristo, né? Para a salvação daquele que vai crer, que vai se arrepender, né? Essa é a verdade, né? Então, dando sequência, por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Esse povo não estão obedecendo a voz de Deus através da lei de Moisés e através daquilo que Deus está dando através dos profetas, né, as profecias, etc, etc. O povo não está nem aí, né, para os profetas que Deus está mandando instruir a esse povo. Eles não querem saber. Agora, pois, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo, né, da terra do Egito com mão poderosa, né, porque esse povo eram escravizados lá no Egito por 430 anos e eles não tinham outro Deus. Alguns tinham o Deus verdadeiro, mas praticamente esses quatro, eles eram obrigados a adorar os deuses se eles quisessem viver, né? E chegou um tempo que clamaram a Deus, né? Deus estava vendo todo o sofrimento de seu povo, porque esse povo que estava aí no Egito dessa época, os israelitas e essas 12 tribos, né, que se dividiram lá, eram a herança de Deus, povo de Deus, e desde quando saíram lá do Egito, está uma batalha incessante para Deus resgatá-lo, né? Porque anteriormente não tinha lei, não tinha mandamento. Deus se manifestava através dos anjos para esse povo, desde a antiguidade de Noé para cá, né? Porque a primeira geração se perdeu por causa da legião do mal, que prevaleceu, né? Quase totalmente na primeira criação de Deus. A legião do mal prevaleceu quase que total, 100%, mas 99,9% a legião do mal prevaleceu, né? E antes que chegasse aos 100%, Deus tirou Noé de lá e acabou com toda a legião do mal humana, né? Não é que acabou com o povo de Satanás, não acabou, né? Mas acabou com a carne, né, que era da legião do mal, da legião de Satanás. Acabou com essa carne toda e tirou essas 8 almas para criar uma nova geração. E logo em seguida, o povo de Noé mesmo começaram a formar a própria legião do mal, porque lá no início foi através dos irmãos que foi criada a legião do mal e do bem, né? E de Noé também a mesma coisa, foi criada a legião do mal. Um se passou para a legião do mal e os outros continuou
do lado do bem. E aí cresceram novamente ambos, lado a lado. E desde então a batalha é grande, porque Deus vem dando instrução a eles, né? Vem dando poder para o povo da legião do bem vencer a legião do mal. Deus veio, não é depois que tiraram do Egito, o povo israelita, os reis que foram constituídos por da parte de Deus, vencia todas as guerras, vencia todas as aflições, porque Deus era com eles e Deus dava o poder a eles para que ele vencesse todas as batalhas. Mas depois esse próprio povo de Deus, né, fugiram da legião de Deus e foram para a legião do mal. Muitas vezes eles sendo escravizados, angustiados, e clamavam para Deus, né? Porque Deus os abandonava quando eles faziam isso. E deixava lá, ele ao Deus dará, como se diz, né? Então quando ele se via como estava no Egito, aí que ele fazia? Clamava a Deus e Deus mandava um Salvador para resgatá-lo. E resgatava. Esse Salvador passava 10, 20, 30 anos, mas quando esse Salvador morria, que não tinha mais ninguém para dar instrução aí, o que é que eles faziam? Vamos para o outro lado novamente. E assim foi, todo tempo. Só que nesse tempo, depois de Salomão para cá, depois de Salomão para cá, a legião do mal, né, tá fazendo o quê? Destruindo a legião do bem, tá destruindo, tá conseguindo. E Deus está aqui como se fosse, vamos dizer assim, desesperado para resgatar seu povo novamente, porque ele não quer dar ouvido a Deus. Ele só quer dar ouvido ao povo da legião do mal. E a legião do mal aqui, como eu já falei em outros vídeos, estou falando agora de novo, está vencendo. Está vencendo. A legião do mal dessa época aqui, de Salomão para cá, está vencendo. E Deus está fazendo de tudo para resgatar seu povo. Deus está deixando. Deus deixou que Jerusalém fosse destruída, até o seu próprio templo fosse destruído, levado as suas coisas santas de lá. Tudo isso deixou que acontecesse, né? Para ver se o povo israelita toma jeito, para ver se o povo de Judá toma jeito, e etc, e etc, né? E vamos continuar. E ganhaste para ti nome como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. E Daniel está declarando essas coisas agora aqui, né? Porque o povo tão rebelde demais. E na sua oração, né? Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós, né? Agora, pois, ó Deus, nosso, ouve a oração do teu servo, porque Daniel está orando, né, para esse povo israelita, para o povo de Judá e todos os outros, até os gentios que estão com ele. E as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, né, que foi destruído, o templo, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abres os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa,
Ó Senhor, atendo-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome, né? Estando eu ainda falando, Daniel dizendo, né, que estando ainda falando através dessa súplica, que ele está falando aí, que o povo dele, né, tá dessa forma, né, pecadores, cheio de iniquidade. Então, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, Daniel está até se confessando, né? E o pecado do povo israelita, o pecado do povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto, o homem Gabriel, ele foi isso aí foi a visão dele, né? O homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido, né? Tá? O anjo está dizendo a Daniel que vá para fazer o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar que és muito amado, né? Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, o anjo veio porque ele teve uma visão, né? Essa última visão que eu li no vídeo anterior, né? E essa para que ele entenda a visão que Daniel teve, que é 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, né? Então vai ter Deus, essa visão que Daniel teve de 70, né? Porque Daniel estava orando e teve a visão. Deixa eu voltar aqui, estou no capítulo 24. Deixa eu recapitular aqui, né? Que é para poder vocês entenderem, né? A oração de Daniel, né? Daniel vai orar, né, por conta as 70 semanas o Messias. Então é isso aí, né? Ele estava orando e o anjo, né, veio falar para Daniel a respeito dessas 70 semanas, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo israelita e sobre a tua santa cidade Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados do povo israelita, do povo de Judá e de todos os outros, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, né? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, que é Cristo, né? Porque Jerusalém foi assolada por Nabucodonosor, destruída, os templos, a cidade e os arredores, tudo foi destruído quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, né? Mas Gabriel veio e falou com ele, com Daniel, quando ele estava orando, e mandou ele entender, ó, sabe, se entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. Você haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas
e o muro se edificarão durante esse tempo, né, as 72 semanas. Mas em tempos angustiosos, né, e depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as desolações, né? E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, né? Daniel 10. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias, né? No terceiro ano de Ciro, né, que Ciro foi quem restaurou Jerusalém, né? Foi ele que veio para restaurar, tomar de Nabucodonosor todo o povo que estava sendo cativo de Nabucodonosor, e começou a reconstrução de Jerusalém. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com outros fino de ufaz, né? Com ouro fino de ufaz, né? E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, né? E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, né? E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Então,
esse homem, né, que deve ser um anjo, né, vestido de linho, disse a Daniel, homem muito amado, né? Daniel era amado por Deus porque ele estava ainda seguindo a lei de Moisés, né? Entende as palavras que eu vou te dizer, que é para ele entender, para poder falar para o povo. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, né? Devido à oração que Daniel fez. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então não era Gabriel, o anjo Gabriel, né? Era um homem com o nome de Gabriel, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, quer dizer, prendeu ele por 21 dias, né? Esse outro. E eis que Miguel, um dos príncipes lá da Pérsia, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, né? Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, né? E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci, fiquei mudo. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Ele perguntando, né? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, né? Porque quando o homem lá que ele viu na visão, ele ficou sem força, né? Nem fôlego ficou em mim, porque ele caiu em terra lá e ficou lá dormindo. Aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me uma vez e fortaleceu-me, né? Esse que veio, né? Que ele está falando agora, tocou nele e ele se fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, né? Ele está falando para Daniel. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, né? Daniel dizendo que esse homem que apareceu para ele tocou nele e ele ficou fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele me disse: sabes? E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Perguntou. Agora? Sabe por que eu vim a ti agora? Pois tornei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, né? Quando ele sair, vai vir o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele senão Miguel, Miguel, vosso príncipe, né? Capítulo 11 de Daniel.
o império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Capítulo 11 de Daniel. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade, que então Daniel falou para ele, e eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Ele agora vai falar dessa visão que ele teve para o rei lá da Pérsia, E agora declarei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um reino valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles, E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande, mas ao fim de alguns anos eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue aos que a tiverem trazido, e seu pai, o que a fortalecia naqueles tempos, mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata, ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo
não prevalecerá. Ele está falando essas coisas para o rei lá da Pérsia, né? Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, e virá a presa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluarte e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Os que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará de cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio, né? Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado. E isto sem ira e sem batalha, pois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, né? E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também calamidades aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos, né? E formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Isso suscitará a sua força,
e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrastado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, né, que é a lei de Moisés, e fará o que lhe aprover, e tornará para a sua terra, né? No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios, né, de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Então, eles vão voltar a prover, né? Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a lei de Moisés. Esse povo do navio vai, né? Vai, que vem de Quitim, né? Vão voltar e vão causar tristeza e se indignará contra a... Eles vão ficar, esse povo que vai vir do navio, né? Vai ficar indignado com a lei de Moisés, né? E fará o que lhe aprover. Voltará e atenderá aos que tiveram abandonado a lei de Moisés. Então esse povo vem de navio, né? Nessa visão aí de Daniel, eles vão vir no navio, né? E o povo que está na aliança, na lei de Moisés, né? Se eles abandonar a lei de Moisés, então eles vão ser recebidos por esse povo que está vindo nesse navio, né? Vai ser atendido por ele. Mas se eles abandonar a lei de Moisés, porque é um povo da legião do mal, da legião de Satanás. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominações desoladoras, né? E aos violadores da aliança, né, o povo israelita e os outros que abandonaram a aliança da lei de Moisés, né? E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza, né? Muitos vão abandonar a lei de Moisés, mas também tem muitos que vai permanecer, como está escrito aqui, né? Os outros, os que vão abandonar Deus, né, a aliança, a lei de Moisés, né? Porque eles vão vir com palavras lindas, porque é isso que está acontecendo durante esse tempo. Muitos, né, vêm de outras cidades, né, para perverter o povo de Deus, como nos dias de hoje também, né? Então vai perverterá com palavras, como está dizendo aqui. E aos violadores, que é o povo, os violadores da aliança, né? Quem são esses povos que veio de navio? Ele com palavras lindas, lisonjas, perverterá,
Mas o povo que não conhece, mas porque o povo não conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proeza, né? Mas o povo que conhece a seu Deus, o povo que conhece Deus verdadeiramente, que está na aliança de Deus, né? Porque esses outros que vai se bandear são fracos, né? Mas esses outros vai se tornará forte e fará proeza, né? Essa é a visão de Daniel. E os entendidos entre o povo, né, ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, né, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão e eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, né? E embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então muitos, né, dos que estão aí, né, como eu li que muitos, né, aqui no versículo anterior, né, que eles, aqui, cadê, deixa eu ver, e os violadores da aliança, e ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus, né, a Deus verdadeiro, que está dentro da lei de Moisés, se tornará forte e fará proezas, né, como está dizendo aqui. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada. Esse povo que vai ensinar a maldade vai morrer pela espada, pelo fogo, vão ser presos no cativeiro e pelo roubo e por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com palavras bonitas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, né? Quer dizer, vão ser para aqueles que são entendidos da palavra de Deus, que Deus foi dado para eles, nesse tempo aí, né? Vai acontecer o quê? Eles vão ser provados, vão ser purificados e embranquecidos até o fim do tempo, né? Porque será ainda para o tempo determinado. Esse povo aqui, que eles não vão se corromper, eles vão ser provados, vai passar nessas provas aí do povo, né? Querer fazer maldades com ele, mas eles vão ser provado, né? Não vai para os ídolos, né? Para os templos falsificados que já está havendo nesse tempo, vão ser provados, vai ser purificado, embranquecido, né? Porque eles não vão fugir da aliança que Deus tem dado a eles até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisa espantosa, né? Esse outro, né? E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito ao Deus de seus pais, né? O povo rebelde, né? E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis, né, que são os deuses da legião de Satanás, né? E com auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, ao que reconhecerem
multiplicará a honra e os fará reinar sobre muito e repartirá a terra por preço, né? E no fim do tempo o rei do sul lutará, né, com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão Édom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon, né? E estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e amará, né, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o norte e o monte santo e glorioso, né? Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Agradeço a todos pela atenção de ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que se você estiver na legião do mal, abandone enquanto é tempo, se arrependa dos seus maus feitos, né? Das suas más obras, venha para a legião de Deus, né? Congregue na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu sangue, né? E assim você pode alcançar a salvação. Eu voltarei com o próximo vídeo no capítulo de Daniel, capítulo 12 de Daniel, os últimos tempos, as palavras seladas, né? Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha, aí né? Vai lá, tem um negocinho assim, ó. Aí você vai lá, dá um toquezinho, né? Que é um joinha. E inscrevam-se no canal, compartilhe o vídeo, né? Ative o sininho para receber as notificações para quando eu gravar um novo vídeo, né? E tenho dito,